Bora, Fiel, vamos acompanhar a análise da mídia aí da ESPN após a vitória do Corinthians por 2-0 em cima do Mirassol. Coringão aí que abriu o placar com o Romero e no segundo tempo finalizou o jogo com gol de cabeça do Memphis Depay para tranquilizar a Fiel e encarar a semifinal ou contra o Santos ou contra o Red Bull Bragantino em casa, hein? O Timão agora joga na próxima quarta-feira contra o Barcelona de Guayaquil, um jogo muito difícil, porém dá para buscar pelo menos um empate de lá e decidir em casa, hein? Então já deixa seu like, comenta aí, se inscreve no canal se você não é inscrito para não perder nada do Corinthians, notícias e informações todos os dias, o melhor pós-jogo do Corinthians. Então é isso, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Torcida do Corinthians hoje tá mais calma, mesmo não sendo a Leila perguntando? Eu acho que o corintiano hoje, depois da classificação e da atuação do Corinthians, talvez não esteja totalmente calmo, mas está mais calmo do que estava logo depois da outra vitória, né, que o time teve ao longo dos últimos dias, que foi a vitória que o classificou para a próxima fase preliminar da Copa Libertadores. O Corinthians fez, naquela ocasião, uma atuação frágil, defeituosa, preocupante, cometeu falhas defensivas que estão se repetindo, que levaram, eu creio, uma boa parte da torcida a imaginar que o jogo hoje poderia se complicar enquanto ainda estava 1-0, com bolas altas na área. O Corinthians chegou a sofrer um gol, que foi corretamente anulado por impedimento, mas que fez o torcedor lembrar de algumas coisas que tem acontecido nesse aspecto defensivo, em que o time tem sido errático em várias das últimas partidas, mas no geral colocou em campo a sua superioridade técnica diante do Mirassol e conseguiu uma vitória merecida. O Corinthians tem todos os motivos para se considerar candidato ao título estadual, tem motivos também, eu creio, para se concentrar nesse título, ou seja, se esforçar para ganhá-lo, embora ele não tenha a importância esportiva em comparação com todas as outras coisas que vão acontecer nessa temporada. Claro. Uma delas, obviamente, a Libertadores, na qual o Corinthians precisa chegar à fase de grupos e tem jogo de volta, tem jogo novamente no meio dessa semana. E imagino que a preparação, o planejamento para hoje, para a semana que está começando, tenham levado em consideração tudo isso. Mas o Corinthians não vence um troféu, não ganha um título há muito tempo. Sim. E fez até agora uma campanha no Campeonato Paulista que lhe dá essas vantagens técnicas de jogar em casa. Com a classificação do Palmeiras ontem, a gente vai falar sobre isso, um derby só pode acontecer na decisão do campeonato, etc. Mas o campeonato estadual ainda é apenas o campeonato estadual e o Corinthians tem que garantir a sua classificação na Libertadores também, para que a temporada não seja tomada por um abatimento e a sensação horrorosa de não ter conseguido chegar à fase de grupos da Libertadores. A gente viu o gol do Romero, ele abre o placar. Hoje o Rodrigo Garro poupado, pensando, imagino, para a Conmebol Libertadores. O time já viaja nesta segunda-feira, vai para o Equador. Jean Oddi, gostou do time? Félix Torres também titular hoje. Gostou do time do Corinthians? Primeiro tempo parecia um Corinthians como começou a partida contra a Universidade Central. Uma coisa meio morosa, parecia que estava ali naquela tranquilidade que não deveria estar, porque esse jogo valia classificação, assim como o outro, né? Pois é, boa noite, Marcela, boa noite a todos. Eu acho que no fim das contas a classificação foi bem tranquila, a classificação do Corinthians. Teve esse começo mesmo que você falou, e eu não diria nem o primeiro tempo todo, né, Marcela? Acho que foram 15 minutos. 15, 20, vai. Sobretudo antes do gol do Romero, em que, de fato, acho que talvez já tenha chegado aquele fantasma da atuação do meio de semana pela Libertadores, e aí talvez um temor de que aquela atuação pudesse se repetir e tomar gols de um time mais fraco pudesse se repetir, só que o Mirassol é mais fraco, mas é bem mais forte do que o adversário que o Corinthians enfrentou pela Libertadores. Então eu acho que havia sim esse temor, ou se não temor, essa preocupação do que poderia ser esse jogo. E até por isso eu acho que, olhando para os 90 minutos, foi uma classificação muito tranquila. Apesar desses 15 minutos iniciais, apesar da gente pegar a estatística e olhar, foram 13 finalizações do Mirassol e 10 do Corinthians, mas acho que se a gente olhar para as chances que o Corinthians desperdiçou, e foram muitas chances de fazer o 2-0 até antes do que ele acontece, mas ele acontece num ótimo momento, né, porque nesses jogos, você está ganhando de 1-0, mata, faltam 15 minutos, a coisa em geral muda nos 15 minutos finais. Mas é por isso que eu acho que não foi tão tranquilo assim, gente. Mas o gol saiu faltando mais de 15 minutos, ou 15 minutos, com os acréscimos, mais de 15 minutos para o final do jogo. Então eu acho que o segundo gol saindo quando saiu,
ele acabou dando a tranquilidade. Poderia ter saído antes, né? O Yuri Alberto perde umas 3 boas chances, o Martínez perde uma boa chance. Então, acho que você tem umas 4 ou 5 possibilidades de repente, matar o jogo até antes. Mas o Corinthians matou o jogo, confirmou aí a sua melhor campanha, se classifica, eu acho que com relativa facilidade, contra um time que é bom lembrar, é time de Série A do Campeonato Brasileiro, quer dizer, não é um adversário qualquer. É claro que é um Mirassol que não vive o seu melhor momento. Foi um Mirassol que começou muito bem o campeonato estadual e vive um péssimo momento. Então, ok, o Corinthians venceu um time que não vive o seu melhor momento, mas que, pela mudança toda de contexto, né, oferecia riscos, sim. Para mim, os riscos acho que foram pequenos e o Corinthians avança com justiça também, porque esse regulamento, né? Você joga tanto jogo pouco útil, para não dizer inútil, e aí chega e tem que resolver a vaga numa partida simples. Às vezes acontece de você sair e o time de melhor campanha avança para a próxima fase. Pois é, melhor campanha avança para a próxima fase, então na semifinal vai jogar em casa também e pode, se passar para a final, aí deve jogar o segundo jogo também na Neoquímica Arena. Vitor Birner, muito boa noite. Torcedor do Corinthians hoje era para ter essa tranquilidade mesmo, e foi assim que você assistiu a essa partida? Conseguiu a classificação com tranquilidade que o Jean achou? Tudo bem, Marcelo? Tudo bem. Boa noite a Boa você. Noite. André, uma ótima noite. Jean, Léo, as fãs do esporte. Eu acho que a classificação foi razoavelmente tranquila. Tá. Quando o corintiano pensa nos jogos da Libertadores, ele nota um time melhor. Quando ele pensa na melhor versão corintiana na primeira fase do estadual, o Corinthians foi o time que jogou melhor futebol na primeira fase do estadual, ele não gosta muito do que viu hoje. Porque pegou o Mirassol, que na verdade o sistema de marcação do Mirassol é um horror, né? É a segunda pior defesa do Campeonato Paulista. O Jean falava, o time da primeira divisão do Brasileiro, com o futebol que apresentou na primeira fase do estadual, voltará rapidamente à segunda divisão sem sequer conseguir mostrar qualquer tipo de competitividade, porque é um time que marca muito mal. Porém, a Universidade Central é mais fraca que o Mirassol. E o Corinthians hoje produziu muito mais com a bola do que produziu contra a Universidade Central. Tem os problemas defensivos, e aí tem um pouco a ver com a ideia de jogo, do 4-3-1-2. E é um dilema para mim isso, porque com esse desenho tático, o Corinthians jogou o seu melhor futebol desde o ano passado. A arrancada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians, vale lembrar, até agora só perdeu um jogo nessa temporada. Foi tudo com esse 4-3-1-2. Só que isso deixa espaço pelos lados e o time, quando não consegue pressionar, fazer uma marcação bem legal na frente, mais intensa, ele fica bastante vulnerável. Sim. E aí, a dupla de zaga corintiana, que é uma discussão, porque eu duvido que algum corintiano saiba agora qual tem que ser a dupla de zaga titular, fica bem exposta. O time tem alguns problemas ali de marcação na jogada aérea. Ou seja, tem coisas boas nesse jogo, o trabalho com bola, a entrada do Romero, a estreia do Anrileri com um passe muito bem feito, né? Acho que tem boa chance de ganhar a posição do Matheus Bidu. E tem algumas coisas discutíveis, então eu imagino que o Corinthians está feliz, mas quando ele olha para frente e imagina talvez, a gente não tem certeza, se o Santos passar talvez confronto contra o Santos, de Neymar, sim, o Santos crescendo, sabe que precisa jogar mais bola do que jogou essa semana. Certo. Léo Bertozzi, tudo bem? Muito boa noite. Corinthians, então, classificado para essa semifinal. Você acha que o torcedor do Corinthians já está pensando se por acaso o Santos passa? Como é que vai ser essa semifinal? Tudo bem, Marcelo? Boa noite. Pode pegar o São Paulo também, depende Sim. dos resultados, né? É isso. Bom, boa noite a você, boa noite aos Temos companheiros. Um excelente carnaval aí pro nosso querido fã de esportes. Eu acho que ele tem que olhar uma coisa de cada vez. Esse jogo da quarta-feira é enorme. Eu entendo quando o André levanta a questão da importância do título e é importante para quem comemorou muito pouco, né, nos últimos anos, mas estar na fase de grupos da Libertadores é fundamental, inclusive para o caixa do Corinthians, que é um time que tem um orçamento consideravelmente alto. Mas é óbvio que a perspectiva de um clássico na semifinal também é bastante atrativa, bastante interessante, né? São dois rivais difíceis, o Santos mais encorpado, o São Paulo que foi o único a vencer o Corinthians esse ano e também tem grandes jogadores, então tudo isso passa na cabeça do torcedor. Acho que hoje não dá nem para comparar com o que foi a Universidade Central, em termos de drama, em termos de sofrimento, em termos do torcedor ficar com aquela angústia até o final do jogo, não.
Agora, tem algumas coisas para entender. Primeiro, se você num jogo importante, e isso vai ser muito importante também na Libertadores, se você num jogo desse tamanho, você tem a quantidade de chances que teve no primeiro tempo, tem que render mais, tem que fazer. O Corinthians tinha, pelo que rendeu, especialmente entre o primeiro gol e o intervalo, ter aproveitado melhor as chances. Até pelo saldo de gols no mata-mata. Sim, faz diferença. Então poderia sim ter feito um pouquinho mais. De resto, assim, o Mirassol tem muita fragilidade defensiva de fato. O gol é muito bem construído, mas é um gol que tanto o Angelelli quanto o Memphis têm muita liberdade, que equipes melhores dificilmente vão conceder. Esse é um ponto. O outro ponto é, o que o Birne já tocou aqui brevemente, o sistema defensivo do Corinthians. Sim. Que hoje foi pouquíssimo exigido. Na quarta-feira foi e não passou no teste. E o corintiano sabe hoje qual que é a zaga ideal do Corinthians? Aliás, o Ramon sabe qual que é a zaga ideal do Corinthians? Para você, Gustavo Henrique e o Félix Torres mesmo? É que o Gustavo Henrique ainda não está pronto, né? Mas, por exemplo, dessa turma toda, quem tem jogado melhor esse ano é o Tchoca. E que tem merecido até mais oportunidades. Mas se a final do campeonato é amanhã, será que o Ramon já tem ideia? Vai com André Ramalho e Tchoca, vai colocar o Félix Torres como colocou hoje? Não sei se ele sabe, tá? Talvez até seja perguntado sobre isso na coletiva. Mas o Corinthians tem sofrido, isso não é só dupla de zaga, tá? Mas o Corinthians tem sofrido com bola aérea nesse começo de ano. Hoje não foi um problema, mas eu acho que andando pra frente na temporada são coisas pra entender. Não foi um problema, mas ainda leva gol. Tava impedido, mas ainda leva o gol, era de bola parada, vem uma bola aérea e aí acaba levando esse gol. Tem alguma dupla de zaga que você olha e você consegue apontar, Jean, André, vocês conseguem apontar para essa dupla de zaga que vocês acham que é a melhor para o Corinthians? Eu tô um pouco como o Bertozzi, eu acho que nesse momento é difícil mesmo, porque não é que você tem alguém que se destaca do ponto de ser um jogador indiscutível e você fala, bom, esse aqui mesmo que não esteja bem, você pode dizer que ele está muito acima dos outros. E você não tem uma dupla, né? Não tem que como dupla mesmo tenha se mostrado muito melhor, né? Sim. Agora, eu quero ouvir a entrevista dele a respeito da mudança na dupla de zaga, porque acho que isso é interessante também, entender se o que aconteceu hoje é um reflexo do que aconteceu no meio de semana, se o que aconteceu hoje é uma atitude pensando no próximo confronto de Libertadores. Então, eu acho que é interessante também ouvir o treinador nesse caso, porque é o tipo de pergunta da qual você não tem muito como fugir. Não dá muito para enrolar. Mas eu acho que, assim, o Corinthians tem jogadores com capacidade. O próprio Gustavo Henrique, que acho que, assim, a gente lembra do melhor Gustavo Henrique e sabe que ele é um jogador de qualidade, foi um jogador... O melhor Gustavo Henrique é titular absoluto. Sim, exatamente, né? Exatamente. Então, assim, a gente lembra, né, a quem esse time, esse jogador interessou, a quais clubes europeus esse jogador interessou. Então, acho que a questão ali não é falta de material, não é falta de qualidade, é a necessidade de você encontrar a dupla, como você falou. Agora, essa dupla ainda não existe. E, claro, o período de teste, o período de experimento, já foi, né? Porque eu sempre digo, eu acho que a fase de grupos do campeonato estadual é para isso. Na hora que você chega, sobretudo agora que você já passou das quartas de final, você vai para uma semifinal, muito provavelmente... num clássico, ou mesmo que não seja num clássico, eu acho que agora não tem mais essa. Agora as escolhas do treinador tem que ser as escolhas daqueles que ele considera os melhores. Ainda mais quando você tem uma pré-Libertadores ali, né? Você está passando pela segunda fase, vai para a terceira fase, você precisa ter um time um pouco mais organizado, principalmente na defesa. André Kfouri, você acha que o Gustavo Henrique e o Félix Torres pode ser essa dupla, mas pensando no jogo contra a Universidade Central, pensando assim, olha, do jeito que foi nessa última quarta-feira, não tem como continuar? É interessante ouvir o que o Ramon e o Emiliano vão ter a dizer a respeito disso. Tomara que eles sejam perguntados sobre esse assunto na coletiva e tomara que eles deem respostas, né, se perguntados forem, que nos permitam concluir alguma coisa. Eu acho que eles também não têm uma ideia formada, a cabeça formada em relação à dupla titular. Eu acho que a escalação dos zagueiros vai muito pela circunstância, vai muito também monitorando o desgaste. Talvez o time que começou a partida hoje tenha muito desse foco voltado para a viagem e para o jogo de quarta-feira. Então, uma coisa vai se entrelaçando com a outra e as escolhas pelos nomes e pelos jogadores é muito influenciada por isso também. Acho que por potencial, por capacidade que a gente conhece, experiência, estatura, não estatura... altura literal, estatura como jogador,
o Gustavo Henrique precisa jogar, Claro. né? E aí, em relação ao parceiro dele, muitas vezes, num time de futebol, não se trata de escolher o segundo melhor zagueiro que o elenco tem. Se trata de ver quem que ao lado dele, Exato. em relação à função e característica, é o melhor encaixe. E eu não acho que essa resposta esteja clara para a comissão técnica do Corinthians até agora. Até porque ele mesmo ainda precisa se firmar. Ele como o também. Léo falou. O próprio Gustavo, né? Até porque a gente precisa- começa a entrar num... Porque ele estava sem jogar há muito tempo, né? Sim, e como a gente tem dois confrontos agora, alguns confrontos em que ele decide vagas diretamente, a semifinal do Campeonato Estadual num jogo só, o mata-mata da Libertadores, eu assino embaixo que o Léo disse, com o Barcelona muito mais importante do que a semifinal do estadual. Eu sei que é um jogo menor, né, principalmente se o Corinthians tiver um clássico pela frente, jogando em Itaquera, seja contra o Santos, seja contra o São Paulo, a derrota tem muito impacto, caso o Corinthians não passe. Mas para a temporada e para as pretensões do Corinthians, é muito mais importante os jogos contra o Barcelona de Guayaquil. E nesse momento, como você não tem o Gustavo Henrique em forma, como você não tem uma dupla formada, o técnico tem um grande desafio, primeiro na escolha da dupla, que é interpretar o momento dos jogadores, entender como essa dupla que ele pensa se encaixa e qual a melhor para o momento, que não precisa ser necessariamente a dupla mais forte da temporada que vai jogar mais vezes. Tem que ser a melhor para esse momento, que não precisa, repito, ser exatamente a mesma dupla que vai jogar ao longo da temporada, imaginando que o Gustavo Henrique vai entrar em forma e vai ser um dos titulares. E a segunda questão é como, olhando as características dos times que você vai enfrentar, você protege melhor. Porque quando a gente fala, por exemplo, dos problemas do Corinthians na bola aérea, não é uma questão da dupla de zaga. É uma questão de posicionamento, do sistema de marcação, dos espaços que ficam pelos lados, de outras questões que não são simplesmente solucionadas trocando dois jogadores. Sim. Então é isso, Ferro-Remédio aí que teve que engolir o Coringão, hein? Os caras aí, a maioria é tudo anti-corintiano da bancada aí. O único corintiano que talvez seja o Kifuri, o filho do jogo Kifuri. Porém, a maioria é tudo anti ali. Então o Coringão agora na semifinal vai enfrentar ou o Santos ou o Red Bull Bragantino. Eu acho que tá com cara de ser mais o Santos, hein? Eu ainda aqui não sei o placar. Então, daqui a pouco a gente vai conhecer o adversário do Timão. Cara, e dá pra chegar nessa final, hein? É fogo que o time dos porcos lá resolveu encaixar agora na parte final do campeonato. Mas, cara, a gente vai disputar em casa se a gente passar pra final. Dá pra ser campeão. Começar esse ano aí com o título do Paulista. É sensacional. Depois aí, o último foi em 2019. Então já dá aquela tranquilizada pra gente poder buscar mais um título na temporada. Eu acho o Brasileirão bem difícil a gente conquistar, até porque tem que ter um elenco recheado. Já nos mata-matas aí, Copa do Brasil, Libertadores. Claro, Libertadores é mais difícil, mas dá pra gente buscar uns 2 títulos esse ano. Eu vou chutar que a gente vai ser campeão do Paulista e da Libertadores, hein? Imagina a gente final do ano, sabadão, jogando a final de Libertadores, hein? Vai ser festa. Eu não sei onde vai ser a final da Libertadores, mas onde for vai ser festa da fiel torcida. E falando do Paulista aí, o Timão praticamente sacramentou essa primeira colocação geral, né? Não tem como ninguém alcançar a gente. A gente tem uma vitória a mais até que o Palmeiras, então é muito difícil que a gente perca essa primeira colocação. Então, os caras vão vir aqui desmerecer nos comentários, falar, você ganha admiração, você ganha não sei o que lá. Pô, são os mesmos adversários pra todo mundo, cara. Nos últimos 22 jogos, o Corinthians venceu 16 ou 17 jogos. Então, claro, nem todos os jogos vai jogar bem em alto nível, até porque se a gente jogasse em alto nível todos os jogos, a gente batia campeão todos os títulos aí. Então, vai oscilar uma hora. É início de temporada, faz 2 meses aí que começou a temporada. Então, cara, a gente tem que ter um pouco de paciência. Já tô vendo gente pedindo demissão do Ramon. Cara, não tem possibilidade alguma. Mesmo que a gente seja eliminado, né, não vai acontecer, né? Na próxima fase aí, cara, eu acho difícil demitir o Ramon. Só se talvez, muito assim, difícil, se for eliminado na pré-Libertadores. Mas eu creio que, cara, nesse momento, nem pensar de demitir o cara aí. Claro que ele toma muitas escolhas erradas, às vezes substituição ali, por nada a ver. Mas eu acho que ele tá começando a entender, conhecer mais o elenco, né? Então, daqui pra frente é só alegria. Comenta aí o que você achou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, hein? Então, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis!